Quando olho meu reflexo no espelho, tenho a impressão de que 67 anos é um erro ridículo. Por dentro, ainda me sinto como se tivesse 40, talvez 45. Só minhas mãos com as veias salientes, as rugas no pescoço e os fios grisalhos que parei de tingir há 3 anos me lembram de quanto tempo realmente passou. Meu nome é Azel Bramblevort. Moro em Bolingbroke, uma cidadezinha onde todos se conhecem, mas preferem fingir que não se conhecem, há 30 anos. Trabalhei como fiscal de impostos por 32 anos. 32 anos organizando a vida de outras pessoas em números no papel. Eu sabia a renda de todos os negócios do nosso distrito e conseguia identificar rapidamente onde as pessoas estavam tentando fraudar. As pessoas não gostavam de mim por isso, mas me respeitavam. Talvez esse trabalho tenha me marcado. Comecei a notar inconsistências em todos os lugares, até mesmo nas palavras das pessoas mais próximas. Nossa casa na Rua Amberley é uma das mais antigas do bairro. É uma casa de 2 andares com varanda e um pequeno jardim. Alan e eu a compramos 5 anos depois de nos casarmos, quando nosso filho Noel tinha apenas 3 anos. Lembro-me de Alan parado na varanda, alto, com uma cabeleira escura e espessa, dizendo: "Este é o nosso lugar, Azel. É aqui que nosso filho crescerá, onde envelheceremos." Ele não sabia que envelheceria sem mim. Alan morreu há 10 anos. Um ataque cardíaco, repentino e implacável. Sem aviso, sem chance de se despedir. Ele simplesmente não acordou naquela manhã. Era como se o teto tivesse desabado. Você está em pé no meio dos escombros e não sabe mais andar naquele chão. Noel tinha 30 anos na época, recém-casado com Valeria, uma jovem com uma expressão perpetuamente insatisfeita e o hábito de estalar a língua quando não conseguia o que queria. Lembro-me do dia em que se conheceram. Noel a levou para jantar, orgulhoso e feliz. Valeria sorriu e falou sobre seu trabalho como administradora em uma clínica odontológica e como era importante causar uma boa primeira impressão. Alan imediatamente simpatizou com ela. Senti algo falso nela. O jeito como ela se mantinha ereta demais. O jeito como ela olhava ao redor da nossa casa, avaliando-a. Talvez seja um hábito profissional. Passei tempo demais procurando brechas nos números para não procurá-las nas pessoas. Depois que Alan morreu, a casa ficou grande demais para mim. Quando Noel sugeriu que Valeria fosse morar comigo, concordei. Achei que seria algo que Alan teria aprovado, ajudar o filho a se reerguer enquanto juntavam dinheiro para comprar a própria casa. Achei que seria temporário. 1 ano, talvez 2. 10 anos se passaram. Eles ainda estão aqui. Noel trabalha como avaliador de seguros, passando os dias dirigindo até as casas, avaliando danos causados por incêndios, inundações e outros infortúnios. Valeria ainda é administradora, só que agora em uma clínica diferente. Muitas vezes me pergunto se não seria mais fácil para eles se mudarem, mas então me lembro do custo do aluguel em nossa cidade e percebo que dificilmente encontrariam algo comparável à nossa casa pelo mesmo preço. No início, vivíamos em paz. Eles ocupavam o 2º andar e eu morava no 1º. Eu preparava o jantar, e Valeria às vezes ajudava na limpeza. Noel consertava coisas que quebravam. Mas, com o tempo, comecei a notar mudanças. Valeria descia para jantar cada vez menos. Noel ficava até tarde no trabalho cada vez mais. Nossas conversas ficaram mais curtas e os silêncios, mais longos. E então comecei a encontrar pequenas coisas fora do lugar. O vaso antigo que Alan me deu no nosso 20º aniversário de casamento de repente mudou da lareira para a estante. Fotos minhas e de Alan desapareceram gradualmente das paredes, dando lugar a fotos de Noel e Valeria. A princípio, pensei que estava começando a esquecer a idade, afinal. Mas então ouvi Valeria conversando com uma amiga ao telefone: "Claro, quando a casa for nossa, vamos redecorar tudo. Este papel de parede antigo é simplesmente horrível." Não fiz cena. Algo dentro de mim, aquele núcleo que me ajudava a suportar os olhares penetrantes dos empresários cujas declarações de imposto de renda eu verificava, me impedia de demonstrar o quanto me doía ouvir aquilo. Em vez disso, comecei a notar mais. Como Valeria se encolhe quando ligo minha música clássica favorita. Como Noel suspira quando conto histórias do passado. Como eles se entreolham, pensando que eu não os vejo. E como, às vezes, muito raramente, acho que os ouço sussurrar,
Quanto tempo mais isso vai durar? Gradualmente, deixei de ser dona da minha própria casa. Minha opinião era cada vez menos solicitada. Meus hábitos eram cada vez menos levados em conta. Comecei a me sentir como uma hóspede que havia ficado tempo demais. Mas era a minha casa, e eu não tinha intenção de sair. E então as dores no peito começaram. No início, eram leves, como se alguém estivesse pressionando levemente meu externo. Eu culpava a idade, o clima, qualquer coisa. Mas elas ficaram mais fortes. E uma manhã, acordei ofegante, a dor se espalhando para o meu braço esquerdo. Eu estava com medo. Sentei-me na beira da cama, tentando respirar. Mas cada movimento do meu peito era acompanhado por uma dor aguda. Fiquei ali sentado por alguns minutos, esperando que passasse. Mas só piorou. Precisei pedir ajuda. Noel, chamei. Minha voz soou mais fraca do que eu esperava. Noel, preciso de ajuda. Ouvi passos na escada. Então a porta se abriu de repente, e um Noel sonolento apareceu de calça de pijama e camiseta. O que houve? Perguntou ele, esfregando os olhos. Estou me sentindo mal, consegui dizer, pressionando a mão contra o peito. Acho que é o meu coração. Seu rosto mudou, a sonolência substituída por alarme. Devo chamar uma ambulância? Perguntou ele, já pegando o celular. Assenti. Enquanto ele ligava, tentei respirar fundo para não aumentar a dor. Noel estava ao meu lado, trocando o peso desajeitadamente de um pé para o outro. O médico quer saber se você consegue descrever a dor, disse ele, cobrindo o microfone com a mão. É uma dor incômoda, sussurrei. Está irradiando para o meu braço e ombro esquerdos. Ele repetiu minhas palavras, depois ouviu outra coisa e disse: Ok, vamos esperar. Quando ele terminou a ligação, sentou-se na beira da cama, não muito perto de mim. Eles estão a caminho. Disseram para não se mexer nem beber nada. Assenti. Ficamos em silêncio. A dor pulsava, diminuindo e depois retornando com força renovada. Uma porta bateu em algum lugar, e um minuto depois, Valeria espiou o quarto, vestindo um robe de seda e o cabelo impecavelmente penteado, mesmo dormindo. O que está acontecendo? Perguntou ela, olhando ao redor do quarto. Mamãe está com problemas cardíacos, respondeu Noel. Chamei uma ambulância. Valeria franziu os lábios. Às 6 horas da manhã? Sério? Eu ia dizer que não se escolhe a hora de um ataque cardíaco, mas a dor se intensificou novamente, e eu só consegui gemer baixinho. Val, por favor, disse Noel baixinho. Agora não. Ela revirou os olhos. Tudo bem, vou me vestir, já que você me acordou de qualquer jeito. E ela saiu, com os saltos batendo no chão de madeira. A ambulância chegou 15 minutos depois. 2 paramédicos, um jovem de barba bem cuidada e uma moça de cabelo curto, vieram rapidamente ao meu quarto. Trabalharam juntos com eficiência e tranquilidade. Verificaram minha pressão arterial, fizeram um eletrocardiograma e fizeram algumas perguntas. Senhora Bramblevort, estamos levando-a para o hospital, disse o paramédico quando terminaram o exame inicial. Parece um ataque cardíaco. A senhora precisa de um exame mais completo. Assenti. Eles me ajudaram a subir na maca e começaram a me carregar escada abaixo. Noel seguiu atrás, já vestido, carregando minha bolsa. Valeria estava parada ao pé da escada, com os braços cruzados sobre o peito. Eu vou com você, disse Noel enquanto eu era colocada na ambulância. Você deveria estar em Ravenwood hoje, Valeria o lembrou. Cliente importante, lembra? Noel congelou, claramente dividido entre seu dever de filho e seu trabalho. Posso ligar e remarcar a reunião. Com tão pouco tempo de antecedência, Valeria balançou a cabeça. O cliente vai ficar furioso. Você sabe a importância deste contrato. Vi Noel hesitar. Finalmente, ele se virou para mim. Mãe, me desculpe, mas eu realmente não posso faltar a esta reunião. É um cliente importante, e meu bônus depende disso. Vou ao hospital logo depois. Prometo. Eu queria dizer que entendia, que estava tudo bem. Mas, de repente, percebi que não era verdade,
Que meu filho estava escolhendo o trabalho em vez da mãe, que estava tendo um ataque cardíaco, e que Valeria tinha feito tudo o que podia para pressioná-lo a fazer essa escolha. Claro, foi tudo o que consegui dizer. O paramédico fechou a porta da ambulância e partimos. A última coisa que vi foi Noel e Valeria parados no portão da casa, e ela estava dizendo algo a ele, com a mão em seu ombro. No hospital, tudo girava com força renovada. Exames, eletrocardiogramas, conversas com médicos. A dor foi amenizada pela medicação que me deram, mas eu continuava ansioso. À noite, o Dr. Phelps veio me ver, um homem baixo, de olhar atento e cabelos grisalhos bem aparados nas têmporas. Ele se sentou ao lado da minha cama e abriu uma pasta com os resultados dos exames. Senhora Bramblevort, a senhora tem doença coronariana, disse-lhe sem rodeios. Suas artérias coronárias estão estreitadas, o que está restringindo o fluxo sanguíneo para o seu coração. O que a senhora teve hoje não foi um ataque cardíaco completo, mas o que chamamos de angina instável, mas é um alerta sério. E agora? Perguntei. Precisamos discutir as opções de tratamento. No seu caso, dado o grau de estreitamento das artérias e a condição do seu músculo cardíaco, recomendo cirurgia. Cirurgia de revascularização miocárdica. Cirurgia cardíaca? Minha boca ficou seca. Sim, é um procedimento sério, mas no seu caso, é necessário. Criaremos desvios para o sangue ao redor das artérias estreitadas usando vasos de outra parte do corpo. Respirei fundo, o máximo que a dor permitiu. Quais são os riscos? Perguntou o Dr. Phelps, sem rodeios. Como qualquer cirurgia cardíaca, ela traz certos riscos, mas sem ela, os riscos são ainda maiores. No seu caso, não é uma questão de se, mas quando você terá um infarto grave, e quando a cirurgia deve ser realizada? Quanto antes, melhor. Eu recomendaria que fosse na semana que vem, assim que estabilizarmos seu quadro e realizarmos todos os exames adicionais necessários. Fechei os olhos por um instante. Meus pensamentos giravam em torno da minha casa, Noel, Valeria, e de como eles reagiriam à notícia. Estariam lá por mim ou veriam isso como mais um problema que eu estava criando para eles? Ok, eu disse finalmente. Se é necessário, então é necessário. O Dr. Phelps assentiu. Essa é a decisão certa. Vou agendar todos os exames necessários e discutiremos o plano cirúrgico com mais detalhes amanhã. Agora, você precisa descansar. Ele foi embora, e eu fiquei sozinha na enfermaria, pensando no que me esperava. Noel não apareceu, apesar da promessa. Ele ligou tarde da noite, dizendo que uma reunião tinha se prolongado mais do que o esperado e que havia trânsito. Como vai, mãe? Perguntou ele, com a voz cansada. Preciso de uma cirurgia cardíaca, respondi sem rodeios. Uma ponte de safena, semana que vem. Houve silêncio do outro lado da linha. Cirurgia cardíaca? Ele finalmente perguntou. É sério? Sério o suficiente para vir ao hospital e discutir pessoalmente? Não consegui evitar dizer. Noel suspirou. Desculpa, mãe. Eu queria muito vir, mas hoje foi um dia louco. Amanhã eu venho. Prometo. Tá bom, eu disse, sentindo a decepção crescer dentro de mim. Te vejo amanhã. Ele chegou no dia seguinte, mas não sozinho, mas com Valeria. Entraram juntos no quarto, Noel com um buquê de flores, Valeria com um sorriso forçado. Sentei-me na cama, apoiada em travesseiros, e fiquei olhando para eles. Duas pessoas que deveriam ser minha família, mas que pareciam tão estranhas. Oi, mãe, disse Noel, colocando as flores no criado mudo. Como você está se sentindo? Eu me senti melhor, respondi secamente. Estávamos conversando com o Dr. Phelps no corredor, interrompeu Valeria, sentando-se em uma cadeira perto da janela. Ele explicou a situação. Cirurgia cardíaca é coisa séria, Azel. Notei que ela me chamava pelo nome em vez de a mãe ou mesmo a senhora Bramblevort. Era um detalhe pequeno, mas revelador. Eu sei, eu disse. O Dr. Phelps explicou tudo. Você vai precisar de cuidados especiais depois da operação, continuou Noel, de pé ao lado da cama. Reabilitação. Eu me viro, respondi. Não é a primeira vez que estou sozinha. Noel e Valeria trocaram olhares.
Aquele olhar eu conhecia tão bem. O olhar que dizia: ela está dificultando de novo. Mãe, Noel sentou-se na beira da cama. Valeria e eu conversamos sobre a situação. Achamos que será melhor você se recuperar em um lugar especial, onde haja cuidados profissionais, enfermeiros e todo o equipamento necessário. Fiquei tensa. Que tipo de lugar especial? Sunset Gardens, Valeria interrompeu rapidamente. É um centro de reabilitação maravilhoso nos arredores da cidade. Tem ótimas avaliações, e eles cuidam de você 24 horas por dia. Olhei para ela, depois para Noel. Meu filho evitou meu olhar. Você quer me mandar para uma casa de repouso? Não é uma casa de repouso, objetou Noel. É um centro de reabilitação, temporário, até você melhorar. Mas eu vi a verdade nos olhos deles. Não era preocupação com a minha saúde. Era o desejo de se livrar de mim, do problema em que eu havia me tornado. Não, eu disse com firmeza. Depois da cirurgia, vou voltar para casa. Para minha casa. Azel, seja razoável, Valeria se inclinou para a frente. Você vai precisar de cuidados constantes. Noel e eu trabalhamos. Não podemos ficar lá o dia todo. Contratarei uma enfermeira se precisar, eu disse. Mas vou para casa. Noel suspirou. Mãe, nós só queremos o melhor para você. Olhei-o diretamente nos olhos. Não, Noel. Você quer o melhor para você. Não confunda as duas coisas. Ele desviou o olhar. Valeria franziu os lábios, visivelmente descontente com o rumo da conversa. Conversaremos sobre isso mais tarde, disse ela, levantando-se. Agora, você precisa descansar. Voltaremos amanhã. Eles foram embora, e eu fiquei sozinha, sentindo a ansiedade crescer dentro de mim. Eu sabia que eles não desistiriam tão facilmente. Este era apenas o começo da luta pelo meu lar, pelo meu direito de viver do jeito que eu queria, não do jeito que eles queriam. A manhã da operação estava cinzenta e chuvosa. Acordei muito antes de a enfermeira vir me acordar. Fiquei ali deitado, olhando pela janela para a chuva borrando os contornos das árvores do lado de fora da janela do hospital, pensando que hoje meu coração pararia e voltaria a bater. O pensamento era assustador e estranhamente reconfortante. Era como se eu estivesse recebendo uma segunda chance, um novo começo. Noel e Valeria não vieram antes da operação, embora eu tivesse avisado o horário. Noel ligou e disse que precisava sair com urgência para ver um cliente, mas que estaria pensando em mim. Fiquei me perguntando se ele realmente tinha um cliente ou se era só uma desculpa. Preferi não insistir no assunto. O Dr. Phelps veio me ver antes da operação, e sua calma e confiança acalmou um pouco meus nervos. A senhora está pronta, senhora Bramblevort? Perguntou ele, verificando meu prontuário. Na medida do possível, respondi, tentando sorrir. Vai ficar tudo bem, disse ele, apertando minha mão de leve. Temos uma equipe excelente, e você está em ótima forma para a sua idade. Eu queria dizer algo sarcástico sobre a minha idade, mas não tive tempo. As enfermeiras entraram na sala para me levar para a sala de cirurgia. A sala de cirurgia era uma sala bem iluminada, com muitas máquinas e pessoas em trajes cirúrgicos verdes. Eles se movimentavam ao meu redor, conectando sensores, verificando leituras, falando em seu jargão médico cheio de termos que eu não entendia. Senhora Bramblevort, vou lhe dar anestesia agora, disse o anestesista, um homem de meia idade com olhos gentis. Conte de 10 para trás, por favor. 10, 9, 8, comecei, mas às 7, minhas pálpebras estavam pesadas e, às 6, o mundo se dissolveu. Acordei na UTI, cercado pelo bip dos monitores e pelo barulho das máquinas. Meu peito doía como se um caminhão tivesse passado por cima. Havia um nó na garganta por causa do tubo de intubação, que, felizmente, já havia sido removido. Tentei me mexer, mas meu corpo não me obedecia. Não tente se mexer, senhora Bramblevort, disse a enfermeira baixinho enquanto se aproximava da cama. A operação foi um sucesso, mas a senhora precisa de tempo para se recuperar. Quis perguntar quanto tempo havia passado, mas só consegui soltar um chiado. A enfermeira levou um canudo com gelo aos meus lábios, e foi a melhor coisa que já provei. Obrigada, sussurrei quando consegui falar.
De nada, ela sorriu. Seu filho ligou para perguntar sobre os resultados da operação. Dissemos a ele que tudo correu bem. Ele ligou. Ele não veio. Apenas ligou. Passei 2 dias na UTI antes de ser transferida para uma enfermaria comum. Noel não apareceu o tempo todo. Ele ligava todos os dias para perguntar como eu estava, mas nunca veio. Valeria não ligou. No 3º dia após a operação, quando eu já havia sido transferida para uma enfermaria regular, Noel apareceu. Trouxe frutas e revistas, mas parecia tenso e constrangido. Como vai, mãe? Perguntou, sentando-se em uma cadeira ao lado da cama. Estou vivo, como você pode ver, respondi. Mas não graças ao seu apoio. Ele fez uma careta. Mãe, por favor. Eu realmente não podia vir mais cedo. O trabalho está uma loucura. Temos um novo cliente importante e estou dividido entre reuniões. Claro, eu disse, olhando pela janela. O trabalho é mais importante. Não comece, ele suspirou. Eu queria muito vir mais cedo e ligava todos os dias. Onde estava a Líria? Perguntei, mudando de assunto. Ela também tem muito trabalho, e não tem se sentido muito bem ultimamente. Bufei. Não estou me sentindo muito bem. E estou bem com o peito aberto. Noel ficou comigo por cerca de 1 hora. Ele falou sobre o trabalho, sobre um caso complicado de inundação que precisava investigar. Eu o ouvia sem muita atenção, observando-o. Quando ele se tornou um estranho. Aquele homem com entradas no cabelo e rugas ao redor dos olhos já foi meu filho, que me trazia flores do quintal do vizinho e me contava sobre seu sonho de se tornar astronauta. O Dr. Phelps disse que você está se recuperando bem, disse Noel ao sair. Mas você ainda precisará de um longo período de reabilitação. Eu sei, respondi. Ele me disse. Valeria e eu achamos que Sunset Gardens ainda é a melhor opção para sua recuperação. E assim voltamos àquela conversa. Senti a irritação crescendo dentro de mim. Não, Noel, eu disse. Eu já te disse, vou para casa. Mas você terá atendimento profissional lá? Insistiu ele. Enfermeiros e médicos de plantão. Em casa, você ficará sozinha a maior parte do tempo. Valeria e eu trabalhamos. Não podemos lhe oferecer supervisão constante. Posso contratar uma enfermeira por algumas horas por dia, se necessário, eu disse. Mas vou para casa, Noel, para minha casa. Ele suspirou, claramente insatisfeito com a minha teimosia. Tudo bem, mãe. Conversamos sobre isso depois. Preciso ir agora. Me ligue se precisar de alguma coisa. E ele foi embora, deixando-me com a sensação de que a conversa estava longe de terminar. Os dias seguintes se passaram na rotina da vida hospitalar. Exames, trocas de curativos. As enfermeiras foram gentis comigo, especialmente Rita, uma mulher gordinha, de meia idade, com olhos gentis e voz suave. Ela me ajudou nas minhas primeiras tentativas dolorosas de me levantar e andar pela enfermaria. A senhora está indo bem, senhora Bramblevort, disse ela, me apoiando pelo cotovelo. Muitas pessoas não saem da cama por semanas depois de uma operação como essa, e você já está de pé. Não tenho tempo para uma recuperação longa, respondi, rangendo os dentes de dor a cada passo. Noel veio mais 2 vezes, sempre brevemente e sempre sozinho. Valeria nunca apareceu. Em vez disso, recebi um cartão dela com os votos habituais de uma rápida recuperação, como se eu não fosse a mãe do seu marido, mas uma conhecida distante. No 7º dia após a operação, quando eu já conseguia andar pelo corredor sozinha, de repente senti vontade de esticar um pouco as pernas. Rita me ajudou a chegar ao corredor e decidi andar sozinha, apoiada na bengala especial que me deram para a reabilitação. Eu caminhava lentamente pelo corredor, apreciando a relativa liberdade de movimento, quando ouvi vozes familiares vindas da porta da sala de visitas, Noel e Valeria. Eu não sabia que eles viriam hoje e estava prestes a entrar quando ouvi meu nome na conversa. Parei, ouvindo-o involuntariamente. Não entendo por que ela é tão teimosa, disse Valeria, irritada. O Sunset Gardens é um lugar ótimo. Eu mesma fui lá ontem. É limpo, os funcionários são educados e tem até uma piscina de reabilitação. Você conhece a mamãe?
respondeu Noel com um suspiro pesado. Ela sempre foi teimosa, e isso só piorou com a idade. Não é teimosia, é bom senso, rebateu Valeria. Ela precisa de cuidados profissionais. Você mesma disse que o Dr. Phelps recomendou supervisão constante nas primeiras semanas após a alta. Eu sei, mas... Sem o mas, Noel, interrompeu Valeria. Não vou tirar uma folga do trabalho para ficar com a sua mãe. Tenho minha própria vida, minha própria carreira, e contratar uma cuidadora em tempo integral é absurdamente caro. Agarrei o cabo da bengala com mais força, sentindo meu pulso acelerar. Então, não se tratava de cuidar da minha saúde, mas sim do inconveniente que meu retorno para casa causaria. Ela disse que pode contratar uma cuidadora, disse Noel, incerto. Com que dinheiro? A pensão dela? Valeria soltou uma risada curta. Você sabe como enfermeiras particulares são caras, e o seguro cobre apenas parte dos custos. Talvez pudéssemos ajudar? Estamos ajudando, Valeria elevou a voz. Pagamos a primeira parcela do Sunset Gardens. Aliás, é muito dinheiro. Houve uma pausa. Pensei em ir embora, mas algo me impedia. Eu precisava ouvi-la. Escute, continuou Valeria, agora mais calma. Eu entendo que ela é sua mãe, mas precisamos pensar em nós também. Moramos na casa dela há 10 anos. 10 anos. Não podemos nem reformá-la como gostamos, porque é a casa dela. Você consegue imaginar como será quando ela voltar depois da operação? Ela estará ainda mais exigente, ainda mais controladora. Eu sei, respondeu Noel baixinho. Mas ela ficará bem em Sunset Gardens, disse Valeria, mais suavemente. Ela terá com quem conversar, será cuidada por profissionais, e nós a visitaremos, é claro. Uma vez por mês? Perguntou Noel, amargamente. E senti uma pontada de dor por ele. Afinal, ele é meu filho, e em algum lugar lá no fundo, provavelmente se sente culpado pelo que está acontecendo. Não seja dramática, Valeria retrucou. Vamos visitá-la todo fim de semana, se você quiser. Houve outra pausa. Eu estava prestes a sair quando ouvi palavras que me paralisaram. Não quero que ela volte, disse Valeria abruptamente. Está na hora de pararmos de enrolar. Sim, a casa pertence a ela, mas também temos direito à nossa própria vida. 10 anos, Noel. 10 anos vivendo como se estivéssemos alugando, mesmo sendo a nossa casa. Quero finalmente pendurar as cortinas que eu gosto, não as que ela gosta. Quero reformar a cozinha. Quero viver a minha própria vida. Você não pode simplesmente dizer à minha mãe para não voltar para a casa dela, objetou Noel, mas com certa incerteza. Eu posso, se for para o bem dela, retrucou Valeria. Pense nisso. O que é melhor? Morar em um centro especial onde você é cuidada 24 horas por dia, ou em uma casa de 2 andares onde você tem que subir escadas com problemas cardíacos, onde ninguém cuida de você a maior parte do dia? Você fala como se ela não fosse mais capaz de cuidar de si mesma. Não é verdade? Ela tem 67 anos, Noel. Acabou de passar por uma cirurgia cardíaca séria. Ela não é mais jovem. Está na hora de admitir. Senti a raiva crescendo dentro de mim. 67 anos não é tão velho assim. Eu cuidei de mim mesmo e também consigo fazer isso depois da cirurgia. Tudo bem, disse Noel finalmente, com a voz soando derrotada. Vamos tentar convencê-la de que Sunset Gardens é a melhor opção. Mas se ela recusar? Ela não vai recusar, disse Valeria, confiante. Ela simplesmente não terá escolha. Avisaremos a ela na última hora, quando tudo já estiver combinado, e o Dr. Phelps estiver do nosso lado. Ele também acha que ela precisa de cuidados constantes. Não tenho certeza se foi isso que ele quis dizer. Não importa. O principal é que ele nos apoiará se necessário. Então, está decidido. Não vamos esperar por ela em casa. Pelo menos não até ela terminar o programa de reabilitação no Sunset Gardens. Depois, veremos. Afastei-me silenciosamente da porta, sentindo as pernas tremerem. Não por fraqueza física, mas pelo choque e pela dor da traição. Meu próprio filho e a esposa dele conspiraram para me expulsar de casa.
Não vamos esperar por ela em casa. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um tapa na cara. Voltei lentamente para o meu quarto, tentando entender o que tinha ouvido. Toda aquela conversa sobre cuidar de mim, sobre como eu ficaria melhor em um centro especial, tudo era só uma desculpa para se livrarem de mim, para tomarem posse da minha casa. De volta ao meu quarto, sentei-me na cama e olhei pela janela. A chuva caía lá fora, e as gotas escorriam pelo vidro como lágrimas. Mas eu não chorei. Algo dentro de mim se transformou em pedra, em fria determinação. Eles queriam se livrar de mim, me mandar para um asilo para que pudessem viver em paz na minha casa. Bem, eu tinha outros planos. Não ia desistir sem lutar. Naquele momento, tomei uma decisão. Voltaria para casa mais cedo do que eles esperavam. Não permitiria que controlassem minha vida e meus bens. E se isso significasse ir contra as recomendações do médico, que assim fosse. Apertei o botão para chamar a enfermeira. Quando Rita entrou, eu já sabia o que ia dizer. Rita, disse eu com firmeza, preciso falar com o Dr. Phelps. Quero saber quando poderei receber alta. O Dr. Phelps não ficou muito satisfeito com a minha decisão de sair mais cedo, mas depois de muita persuasão e de assinar papéis declarando que eu recusava mais tratamento hospitalar, ele concordou. Ele insistiu em repetir os exames e fazer um exame completo antes de me dar alta. Senhora Bramblevort, não posso mantê-la aqui contra a sua vontade, disse ele, fechando meu prontuário médico. Mas devo avisá-la de que a senhora está colocando sua saúde em risco. Após a cirurgia de ponte de safena, a senhora precisa seguir um regime rigoroso e estar sob supervisão constante. Entendo, Dr. Phelps, respondi. Vou chamar uma enfermeira e seguir todas as suas recomendações à risca, mas preciso ir para casa. Ele suspirou, mas cedeu. Tudo bem, mas insisto em um exame de acompanhamento em uma semana, e o senhor deve chamar uma ambulância imediatamente se sentir dor no peito, falta de ar ou fraqueza. Concordei com todas as condições. Recebi receitas para uma série de medicamentos, instruções detalhadas de reabilitação e números de contato de emergência. Rita me ajudou a juntar minhas coisas e chamar um táxi. Ela era a única que sabia da minha decisão de ir embora sem contar ao Noel. Tem certeza de que vai ficar bem? Perguntou ela, me ajudando a vestir o casaco. Talvez você devesse ligar para o seu filho, afinal. Balancei a cabeça. Não se preocupe, Rita. Vou ficar bem. Falo com meu filho quando chegar em casa. Ela pareceu preocupada, mas não insistiu. Ao sair do hospital, respirei fundo o ar fresco da primavera. Apesar da dor no peito e da fraqueza, senti uma onda de força só de pensar em voltar para casa e atrapalhar os planos de Noel e Valeria. O táxi me deixou em casa, na rua Amberle, por volta das 18 horas. Pedi ao motorista que parasse a um quarteirão da minha casa e decidi caminhar o resto do caminho, em parte para esticar as pernas depois de ficar confinada no hospital, em parte para me preparar mentalmente para ver meu filho e minha nora. A noite estava tranquila e fresca. A rua, banhada pela luz suave dos postes de luz, parecia tranquila. Caminhei lentamente, apoiando-me na bengala que me deram no hospital, pensando no que diria Noel. Eu não ia fazer uma cena, pelo menos não imediatamente. Precisava me acomodar em casa primeiro e depois decidir como proceder. De longe, notei que as luzes estavam acesas em nossa casa. Isso não era surpresa. Noel e Valeria provavelmente estavam em casa. Mas, ao me aproximar, vi que as luzes estavam acesas em todas as janelas, mesmo nos cômodos que normalmente não eram usados. E então ouvi música, abafada pela distância, mas distinta. Reduzi a velocidade, sem entender o que estava acontecendo. Ao me aproximar da casa, vi vários carros estacionados no portão. Um deles era dos Brenners, nossos vizinhos 2 casas abaixo. Não reconheci o outro. Tive um mau pressentimento. Em vez de ir até a porta da frente, peguei um caminho lateral que levava ao quintal. De lá, eu conseguia ver melhor o que estava acontecendo na casa sem ser visto. À medida que descia o caminho, sentia a dor no peito se intensificar, não pelo esforço físico, mas pela ansiedade crescente. A música ficou mais alta, e eu conseguia distinguir vozes e risos. Quando cheguei ao quintal, parei em frente a uma velha macieira que já existia ali antes de Alan e eu comprarmos a casa.
Seus galhos me forneciam um esconderijo natural onde eu podia ficar sem medo de ser visto pelas janelas. O que vi me fez congelar. Havia uma festa acontecendo em minha casa. Uma festa de verdade, barulhenta, com uma dúzia de convidados circulando livremente pelos cômodos com copos nas mãos. Na sala de estar, alguém havia empurrado os móveis contra as paredes para criar uma pista de dança improvisada. Minha mesa de jantar antiga estava coberta de garrafas e pratos de salgadinhos. Apertei os olhos, tentando distinguir os rostos. Estavam os Brenners, James e Emily, com quem tínhamos nos dado bem quando Alan era vivo, mas com quem mal falávamos nos últimos anos. Havia um jovem casal que eu nunca tinha visto antes, talvez Noel ou colegas de Valeria. Havia Denise Harper, amiga de Valeria, que sempre me olhava com uma condescendência mal disfarçada. E lá estavam os próprios anfitriões da festa, Noel e Valeria. Meu filho, que supostamente estava ocupado no trabalho, estava parado perto da lareira com um copo de uísque, rindo de algo que James Brenner lhe dizia. Valeria, com um vestido novo que eu nunca tinha visto antes, circulava entre os convidados como uma anfitriã profissional em uma reunião social. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Meu filho, que não conseguia encontrar tempo para visitar a mãe depois da cirurgia cardíaca, estava tranquilamente dando uma festa em minha casa. Enquanto eu estava no hospital, preocupada com o meu futuro, eles se divertiam como se eu não existisse. Eu queria entrar de rompante e fazer uma cena, mas algo me impediu. Talvez meus anos como fiscal da Receita Federal tenham me ensinado a coletar informações primeiro e agir depois. Decidi esperar para ver o que aconteceria. Não precisei esperar muito. Valeria reuniu todos na sala e bateu com a colher num copo, pedindo silêncio. Eu não conseguia ouvir o que ela dizia, mas via os convidados se virando para ela com curiosidade. Ela fez um brinde e todos ergueram os copos. Então Noel passou o braço em volta da cintura dela, e ambos sorriram de felicidade. Eu precisava ouvir o que eles estavam dizendo. Caminhei cautelosamente ao longo da parede da casa em direção à entrada dos fundos. A porta dos fundos levava direto para a cozinha e, se eu fizesse silêncio suficiente, poderia entrar sem ser notado. Era improvável que algum dos convidados estivesse na cozinha naquele momento. Estavam todos na sala de estar, intrigados com o discurso de Valeria. Tirei as chaves da bolsa. A velha fechadura da porta dos fundos abria quase silenciosamente, se você soubesse como girar a chave corretamente. Girei-a lentamente, sentindo o clique familiar do mecanismo. Então, empurrei a porta com o mesmo cuidado, pronta para parar ao menor rangido, mas a porta se abriu silenciosamente. Entrei e fechei a porta silenciosamente. A cozinha estava vazia, mas pratos sujos, garrafas vazias e salgadinhos pela metade estavam empilhados sobre a mesa e as bancadas. Fiz uma careta, imaginando como limparia tudo. Vozes podiam ser ouvidas da sala de estar, agora distintas. Aproximei-me sorrateiramente do arco que ligava a cozinha ao corredor, de onde conseguia ver parte da sala de estar sem ser vista. Então, Noel e eu gostaríamos de propor um brinde, disse Valeria, segurando uma taça de champanhe. Há um novo capítulo em nossas vidas, a finalmente podermos tornar esta casa verdadeiramente nossa. Os convidados brindaram juntos, mas notei alguns olhares confusos. James Brenner pigarreou. E a sua mãe, Noel? Azel não está. Ah, não, não, Noel o interrompeu rapidamente. Mamãe está viva e se recuperando. Acabamos de decidir que ela ficaria melhor em um centro especializado, o Sunset Gardens. Você sabe onde fica? As condições lá são excelentes, com atendimento médico 24 horas. É tudo para o bem dela, interrompeu Valeria com uma falsa expressão de preocupação. Depois de uma operação tão séria, ela precisa de supervisão constante, o que, infelizmente, não podemos oferecer. Sim, sim, claro, murmurou James, mas percebi que ele não estava totalmente convencido. Ele nos conhecia bem, a mim e a Alan, e se lembrava de como eu sempre fui independente. Então, agora a casa é toda nossa, continuou Valeria, alheia às suas dúvidas. E finalmente podemos fazer a reforma com que sonho há anos. Abaixo aquele papel de parede antiquado e as cortinas pesadas. Já encomendei um projeto para a cozinha. Você não vai acreditar como vai ficar diferente. Senti meus dedos se fecharem em punhos.
Ela estava falando da minha casa, das coisas que Alan e eu tínhamos escolhido juntos, como se fossem coisas que já deveriam ter sido jogadas fora há muito tempo, e ela estava fazendo isso sem nem me esperar chegar ao Sunset Gardens. Quando a Azel vai ser transferida? Perguntou Emily Brenner, e percebi um tom de preocupação em sua voz. Quinta que vem, respondeu Noel. Ela ainda não sabe. Decidimos contar a ela na última hora. Você sabe como são as pessoas mais velhas. Elas costumam resistir a mudanças, mesmo quando é para o bem delas. Pessoas mais velhas. Tenho apenas 67 anos. Não sou uma velha frágil. Mordi a língua para não soltar uma exclamação indignada. Tem certeza de que ela vai concordar? Perguntou um dos convidados. Ela não terá escolha, disse Valeria, confiante. O Dr. Phelps confirmou que ela precisa de cuidados constantes. Noel e eu trabalhamos. Não podemos oferecer esses cuidados em casa. Mentira. O Dr. Phelps nunca disse que eu precisava de cuidados constantes em uma clínica especializada. Ele falou de um cuidador por algumas horas por dia, nada mais. E a casa? Perguntou James. Pelo que me lembro, ela pertence a Azel. Houve uma breve pausa. Então Noel tossiu sem jeito. Tecnicamente, sim, mas moramos aqui há 10 anos, e a mamãe sempre disse que a casa ficaria para mim. De qualquer forma, é improvável que ela volte para cá. Muitos idosos que acabam em lugares assim decidem ficar lá permanentemente. É seguro, confortável e há muita companhia. E o mais importante, sem preocupações em manter uma casa grande, acrescentou Valeria. Imagine como é, na idade dela, cuidar de tudo isso. Eu não aguentava mais ouvir essas mentiras. Falavam de mim como se eu fosse uma velha incompetente que precisava ser isolada da sociedade para o seu próprio bem. Mas o verdadeiro motivo era óbvio. Eles queriam a minha casa. A casa que Alan e eu havíamos comprado com nossas economias. Onde criamos Noel. Onde passamos os melhores anos de nossas vidas. Saí silenciosamente da cozinha, sem saber o que fazer em seguida. Enfrentá-los de frente? Invadir a sala e fazer uma cena? Tentador, mas pouco produtivo. Além disso, com meu coração recém-operado, choques emocionais fortes podem ser perigosos. Não, eu precisava de algo mais eficaz, algo que atrapalhasse os planos deles de uma vez por todas. Lembrei-me de como, um ano antes, Valeria teve um ataque de raiva quando os vizinhos do outro lado da rua chamaram a polícia por causa da festa barulhenta do filho adolescente deles. Que vergonha, repetiu ela. Agora todo mundo vai fofocar. Ela sempre foi sensível ao que seus vizinhos e colegas pensavam dela, e Noel disse que estava trabalhando com um novo cliente importante. Se sua reputação fosse prejudicada, isso poderia afetar seu emprego. Um plano começou a se formar na minha cabeça. Saí silenciosamente pela porta dos fundos, certificando-me de que estava fechada. Dei a volta na casa e fui em direção à porta da frente. Peguei a chave e a girei silenciosamente na fechadura, trancando a porta por fora. Depois, fui até a garagem e tranquei a porta lateral que dava para dentro da casa. Agora só restava a porta dos fundos, mas eu sabia que conseguiria chegar lá mais rápido do que qualquer um dos hóspedes em caso de alarme. Então, recuei para uma distância segura e peguei meu celular. Por um segundo, hesitei. Seria demais? Será que eu estava indo longe demais? Mas então me lembrei das palavras de Valeria: não estamos esperando por ela em casa. E minha determinação retornou. Liguei para a polícia. Serviços de emergência, 911. Como posso ajudar? Uma voz feminina atendeu. Olá, eu disse, tentando parecer preocupada, mas não em pânico. Quero relatar um distúrbio. Tem uma festa muito barulhenta na rua Amberley 24. Moro ao lado e não consigo dormir por causa da música alta. Entendo, senhora. Vamos mandar uma patrulha para verificar. Fiz uma pausa e acrescentei: sabe, eu não queria dizer nada, mas acho que tem gente usando drogas lá. Vi várias pessoas saindo para o quintal e agindo de forma muito estranha. E também, tenho vergonha de dizer isso, mas tenho quase certeza de que tem prostitutas lá. Veja bem, algumas das garotas estavam vestidas, bem, você sabe.
Houve uma pausa do outro lado da linha. A senhora tem certeza do que viu? Com certeza, respondi com firmeza. Moro aqui há anos e nunca vi nada parecido. Este é um bairro decente. Não temos esse tipo de coisa aqui. Eu estava observando minha casa por trás de um grande carvalho do outro lado da rua. Ele me dava uma boa visão da entrada principal e da entrada da garagem. Não haviam se passado mais de 15 minutos desde o meu chamado quando duas viaturas policiais com luzes piscantes apareceram na rua. Elas se moviam lentamente, sem sirenes, mas sua aparição ainda atraiu a atenção de vários vizinhos que olhavam pelas janelas. Os carros pararam bem em frente à minha casa. Dois policiais saíram do primeiro carro, um homem de meia idade com cabelos curtos e grisalhos e uma jovem com cabelos escuros presos em um coque apertado. Mais dois saíram do segundo carro, um jovem negro e uma mulher mais velha de cabelos ruivos. Todos estavam uniformizados e pareciam sérios. Trocaram algumas palavras e seguiram para a porta da frente. O oficial superior tocou a campainha. Vi uma silhueta brilhar na janela ao lado da porta. Alguém havia olhado para ver quem havia chegado. A música vinda de dentro da casa parou de repente. O policial apertou a campainha novamente, desta vez por mais tempo. Vários minutos se passaram antes que a porta finalmente se abrisse. Noel apareceu na porta, com o cabelo despenteado e a camisa desabotoada no colarinho. Mesmo de onde eu estava, eu podia ver como ele estava tenso. Eu não conseguia ouvir o que estava sendo dito, mas pela linguagem corporal deles, percebi que o policial sênior estava explicando algo, e Noel balançava a cabeça vigorosamente. Então o policial deu um passo à frente, e Noel relutantemente recuou, deixando os quatro entrarem. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo dentro da casa, mas conseguia imaginar os policiais andando pela sala cheia de convidados que haviam parado de se divertir de repente. Valeria estava, sem dúvida, em pânico. Ela sempre se importava muito com o que os vizinhos pensavam, com sua aparência aos olhos dos outros. E agora havia policiais à porta. Poucos minutos depois, outra viatura policial apareceu na rua, desta vez sem luzes piscantes. Atrás dela, vinha um micro-ônibus com a inscrição a Bolingbroke Polícia na lateral. Mais 4 policiais saíram do micro-ônibus, 2 deles à paisana. Um dos policiais à paisana, um homem alto e com ar autoritário, dirigiu-se imediatamente para casa, enquanto os outros permaneceram perto dos carros. 10 minutos depois, os convidados começaram a ser conduzidos para fora da casa. Os Brenners foram os primeiros a sair. James parecia irritado e discutia acaloradamente com o policial que os acompanhava, enquanto Emily parecia simplesmente assustada. Eles foram conduzidos a um dos carros, onde um homem à paisana escrevia algo em um caderno. Foram seguidos por outros convidados, 2 ou 3 de cada vez, acompanhados por policiais. Alguns pareciam indignados, outros envergonhados ou assustados. Denise Harper, amiga de Valeria, quase chorou quando seus documentos foram verificados. Senti uma pontada de consciência. Aquelas pessoas eram apenas hóspedes. Não sabiam dos planos de Noel e Valeria de me mandar para um asilo. Tinham acabado de chegar a uma festa com amigos e agora se viam envolvidos na minha vingança. Mas então Valeria foi levada para fora da casa, e minhas dúvidas se dissiparam instantaneamente. Ela parecia irritada e assustada ao mesmo tempo. Seu cabelo perfeitamente penteado estava desgrenhado e sua maquiagem borrada, provavelmente de tanto chorar. Noel a seguiu, pálido e confuso. Eles foram conduzidos a um policial à paisana que lhes fez perguntas por um longo tempo, anotando as respostas. Valeria gesticulou energicamente, apontando primeiro para casa, depois para si mesma. Noel permaneceu em silêncio, apenas ocasionalmente concordando ou balançando a cabeça. Finalmente, eles também foram colocados em uma viatura policial, não aquela com os outros convidados, mas em uma separada. As portas se fecharam com força e os carros partiram. Todo o cortejo, 3 carros de polícia e um micro-ônibus, desceu lentamente a rua e desapareceu numa curva. Esperei até que estivessem longe o suficiente e só então saí do meu esconderijo. Lentamente, apoiado na bengala, atravessei a rua e me aproximei da minha casa. A porta estava destrancada. Aparentemente, a polícia não se dera ao trabalho de fechá-la. Lá dentro, o caos reinava. Na sala de estar, cadeiras e poltronas haviam sido empurradas contra as paredes para dar espaço à dança.
Copos pela metade e pratos com salgadinhos pela metade estavam sobre a mesa de centro. No canto da sala, notei uma cadeira virada. Talvez alguém tivesse se levantado rápido demais quando a polícia chegou. A cozinha estava ainda pior. A pia estava abarrotada de pratos sujos e a mesa, coberta de garrafas de bebida alcoólica abertas, migalhas de salgadinhos e vinho derramado. Minha toalha de mesa favorita, bordada pela minha mãe, estava irremediavelmente estragada pelo vinho tinto. Subi as escadas. A porta do meu quarto estava fechada. Pelo menos eles tiveram a decência de não dar uma festa no meu quarto. Mas no quarto de Noel e Valeria, casacos e bolsas de alguém estavam em cima da cama, e havia copos no criado mudo. Eles tinham transformado até o quarto deles numa extensão da festa. Voltei para o andar de baixo e sentei-me na minha poltrona favorita perto da lareira, o único móvel que ainda estava no lugar. A casa parecia estranhamente silenciosa depois do barulho da festa. Apenas o tic-tac do velho relógio de pêndulo no canto da sala quebrava o silêncio. Eu deveria ter me sentido satisfeito com a minha vingança, mas, em vez disso, senti um vazio estranho. Sim, eu tinha arruinado os planos deles. Sim, eles teriam que passar a noite na delegacia se explicando. Mas e depois? Será que eles voltariam e continuaríamos vivendo sob o mesmo teto em estado de Guerra Fria? Ou será que eles dariam um jeito de me mandar para Sunset Gardens, afinal? Não, isso não podia acontecer. Eu tinha que ir até o fim. E, para isso, tive que esperar até de manhã. Passei a noite na minha cadeira, sem conseguir me levantar para ir para o quarto por causa do cansaço e das dores no peito. Cochilei várias vezes, mas acordava rapidamente ao menor barulho. Os remédios que me haviam receitado no hospital estavam na minha bolsa, e minha bolsa estava no táxi. Arrependi-me de não tê-los levado comigo quando pedi ao motorista que parasse a um quarteirão de casa. Com os primeiros raios de sol, levantei-me, estremecendo de dor nos músculos rígidos. No banheiro do primeiro andar, consegui me arrumar, lavar o rosto e pentear o cabelo. O espelho refletia uma mulher cansada, com o rosto pálido e olheiras, mas havia determinação naqueles olhos. Encontrei alguns analgésicos no armário da cozinha, tomei um comprimido e me forcei a comer uma torrada com geleia. Eu precisava de forças para o que tinha que fazer. Às 7 da manhã, chamei um táxi e fui para a delegacia. Era um prédio baixo de tijolos no centro de Bolingbrook, com uma bandeira acima da entrada e um estacionamento para carros de polícia na lateral. Subi os degraus lentamente, segurando-me no corrimão, e entrei. Atrás da mesa estava sentado um jovem policial com um bigode bem aparado. Ele olhou para cima quando entrei. Como posso ajudá-la, senhora? Bom dia, eu disse, tentando parecer confiante. Estou aqui por causa do incidente de ontem na rua Amberley 24. Sou a dona da casa. Azel Bramblevort. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. Um momento, senhora. Ele pegou o telefone e disse algo baixinho. Poucos minutos depois, um dos homens à paisana que eu vira ontem surgiu de uma porta lateral, um homem alto com ar autoritário. Senhora Bramblevort? Perguntou ele, estendendo a mão. Detetive Robert Parker. Estamos tentando falar com você. Por favor, venha comigo até minha sala. Seguiu pela porta até o corredor, e então entrei em um pequeno escritório com uma mesa abarrotada de papéis e duas cadeiras para visitas. Sente-se, disse o detetive, apontando para uma cadeira. Devo dizer que sua chegada foi muito oportuna. Estamos apenas resolvendo a situação em sua casa. Houve uma festa na minha casa sem o meu conhecimento ou consentimento, eu disse. Ontem voltei do hospital onde fiz uma cirurgia cardíaca e descobri que meu filho e a esposa dele tinham dado uma festa enquanto eu estava fora. O detetive me olhou atentamente. Então, você não sabia da festa? Que interessante. Seu filho afirma que você ainda está no hospital e deve permanecer lá pelo menos até a semana que vem. Como você pode ver, isso não é verdade. Desabotoei os botões de cima da minha blusa, revelando o curativo no meu peito. Recebi alta ontem antes do previsto porque descobri que meu filho e a esposa dele planejavam me internar em uma casa de repouso contra a minha vontade assim que eu saísse do hospital. O detetive Parker franziu a testa. Essa é uma acusação séria, senhora Bramblevort. É verdade, eu disse com firmeza.
Eu os ouvi conversando no hospital. Eles pensaram que eu estava em tratamento e discutiram seus planos abertamente. Já pagaram a primeira parcela para Sunset Gardens e iam me avisar na última hora, quando acharam que eu não teria escolha. Entendo. O detetive assentiu lentamente. E a festa de ontem? Como eu disse, cheguei em casa e encontrei uma festa acontecendo. Ouviu-se gabando para os convidados de que a casa agora era toda deles, embora legalmente me pertença. Valeria, minha nora, até falou sobre planos de reforma, sobre como se livrariam das coisas antiquadas que eu havia escolhido com meu falecido marido. E você chamou a polícia. Era uma declaração, não uma pergunta. Eu não neguei. Sim, chamei a polícia. A festa barulhenta estava perturbando a paz, mas eu não disse nada sobre drogas ou outras coisas. Isso é tudo exagero. O detetive Parker deu um leve sorriso. Já imaginávamos isso quando não encontramos drogas nem prostitutas, mas a ligação anônima foi bastante convincente, e somos obrigados a investigar tais denúncias. Admito que exagerei, disse eu, mas entenda a minha situação. Acabei de sair do hospital de uma operação séria e a primeira coisa que vejo são meus parentes comemorando por terem se livrado de mim. O detetive assentiu novamente. Não estou julgando a senhora, senhora Bramblevort. Mas tivemos que deter todos os presentes para esclarecer as circunstâncias. Liberamos a maioria dos hóspedes ontem, depois de verificar seus documentos e tomar seus depoimentos. Mas seu filho e a esposa passaram a noite aqui. Eles estão bêbados? Perguntei. Estavam ligeiramente embriagados, sim, mas não o suficiente para detê-los por essa acusação. Precisávamos resolver a situação e, como envolvia uma residência e uma possível violação de direitos de propriedade, decidimos mantê-los presos até de manhã e esclarecer tudo oficialmente. Quero que eles saiam da minha casa, disse eu sem rodeios. Imediatamente. Eles moraram lá por 10 anos, gostaram da minha hospitalidade e, em troca, planejavam me jogar na rua. É um direito seu como proprietário, concordou o detetive. Mas existem certos procedimentos legais para despejo. Mesmo que não paguem aluguel, são considerados inquilinos e têm certos direitos. Quais procedimentos? Perguntei. Você precisará apresentar um aviso formal de despejo, explicou ele. Em Illinois, você precisa avisar os inquilinos com pelo menos 30 dias de antecedência. Depois disso, se eles não se mudarem voluntariamente, você pode entrar com uma ação de despejo na justiça. 30 dias. Eu não podia esperar tanto tempo. Não conseguia imaginar passar um mês sob o mesmo teto com pessoas que me traíram e estavam esperando o momento certo para se livrar de mim. E se eles concordassem em se mudar voluntariamente? Perguntei. Sem aviso prévio. Então não haverá problema, respondeu o detetive Parker. Se assinarem um acordo de despejo voluntário, podem se mudar a qualquer momento, por mútuo acordo. Quero falar com eles, eu disse com firmeza. Agora. O detetive hesitou, mas depois assentiu. Tudo bem. Eles estão na sala de interrogatório número 2. Eu te levo lá. Ele se levantou da mesa e eu o segui pelo corredor até uma porta marcada como interrogatório 2. Antes de abrir a porta, o detetive Parker se virou para mim. Estarei presente durante a conversa, se não se importar, só para constar. Assenti, e ele abriu a porta. A sala era pequena, com paredes cinzas e uma mesa simples no meio. Noel e Valeria estavam sentados à mesa. Eles pareciam terríveis, suas roupas estavam amassadas, seus rostos cansados e eles tinham olheiras. Quando entramos, eles olharam para cima ao mesmo tempo, e vi suas expressões mudarem de surpresa para choque, e depois para algo parecido com medo. Mãe, exclamou Noel, pulando da cadeira. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar no hospital. Como podem ver, não estou no hospital, respondi calmamente, sentando-me em frente a eles. Estou em casa, na minha casa, que vocês tão rapidamente reivindicaram como sua. Valeria empalideceu. Azel, isso é algum tipo de mal-entendido. Nós estávamos apenas. Eu ouvi tudo, Valeria, interrompi. Cheguei em casa ontem à noite e vi sua festa. Ouvi você dizer aos seus convidados que esta casa agora é toda sua. Como você se gabou dos seus planos de reformá-la e se livrar das minhas coisas antiquadas.
Você estava bisbilhotando? Exclamou Noel, indignado. Na minha própria casa. Sim, eu estava bisbilhotando. E descobri muitas coisas interessantes, como o fato de você estar planejando me mandar para Sunset Gardens sem nem pedir minha opinião. É para o seu próprio bem, exclamou Valeria. Depois da operação, você precisa de cuidados que não podemos oferecer. Não minta, eu disse friamente. Ouvi a conversa de vocês no hospital. Ela não vai voltar para casa. É hora de começar a viver a sua vida sem olhar para trás. Você só queria se livrar de mim para poder tomar conta da minha casa. Houve uma pausa pesada. Noel baixou os olhos, incapaz de me encarar. Valeria apertou os lábios numa linha fina. Vim dizer, continuei, olhando diretamente para eles, que vocês não moram mais na minha casa. Vou despejá-los hoje. Você não pode fazer isso, exclamou Valeria. Moramos lá há 10 anos. Temos direitos. O detetive Parker me explicou os direitos do inquilino, concordei. Aviso prévio de 30 dias, sim, mas ele também disse que, se você concordar em se mudar voluntariamente, podemos pular as formalidades. E se não concordarmos? Perguntou Valeria, desafiadora. Sorri, mas não havia calor nele. Então, darei entrada com uma ordem de despejo oficial e talvez também com uma queixa de fraude por tentativa de alienação ilegal da minha propriedade na minha ausência. Ah, e por calúnia. Você disse aos hóspedes que eu estava incapacitada e precisava de cuidados constantes, embora o Dr. Phelps nunca tenha dito tal coisa. Valeria empalideceu ainda mais. Noel finalmente ergueu os olhos. Mãe, nós nunca pretendemos. Não minta para mim, Noel, eu disse, cansada. Eu ouvi suas conversas. Sei o que você estava planejando, e agora quero você fora da minha casa hoje. O detetive Parker, que observava nossa conversa em silêncio, pigarreou. Se me permite sugerir um meio-termo, talvez o senhor e a senhora Bramblevoort devam ter alguns dias para encontrar uma nova acomodação e fazer as malas. Até o final da semana, talvez. Pensei nisso. Por um lado, eu os queria fora da minha vida imediatamente. Por outro, percebi que, mesmo com todos os seus defeitos, eles não mereciam ficar na rua sem um teto sobre a cabeça. Até o fim da semana, finalmente concordei. Chega! E você vai morar no segundo andar e não descerá a menos que seja absolutamente necessário. Não quero te ver. Noel assentiu lentamente, os ombros caídos. Ok, mãe. Obrigada. Não me agradeça, eu disse rispidamente. Se eu seguisse seu exemplo, teria trocado as fechaduras enquanto você estava aqui e jogado suas coisas na rua. Agradeça por eu ser melhor que você. Levantei-me, apoiando-me na bengala, e me virei para o detetive Parker. Posso ir ou preciso assinar algum documento? Você precisará apresentar uma declaração por escrito afirmando que não está prestando queixa por invasão de propriedade, já que o senhor e a senhora Bramblevoort moravam lá com o seu consentimento, respondeu ele. E talvez esclarecer os detalhes do seu acordo verbal sobre os termos do despejo. Tudo bem, concordei. Onde eu faço isso? Vou levá-lo até a secretária, disse o detetive, abrindo a porta. Ela preparará todos os formulários necessários. Fui em direção à saída, mas parei na porta e me virei. Mais uma coisa. Quando eu voltar para casa, espero que toda a bagunça da sua festa esteja limpa, cada prato lavado, cada cadeira em seu lugar. Se algo estiver fora de ordem, reconsiderarei os termos do nosso acordo. Sem esperar por uma resposta, saí da sala, deixando Noel e Valeria sentados em silêncio, contemplando sua nova situação, a situação de pessoas sendo expulsas de uma casa que consideravam sua. No fim de semana, a casa estava vazia. Noel e Valeria se mudaram na quinta-feira, um dia antes do prazo que eu havia estipulado. Eu estava no meu quarto quando os ouvi carregando seus pertences escada abaixo e saindo de casa. Não saí para me despedir. Não houve lágrimas, abraços ou palavras de perdão de nenhum dos lados. Apenas o clique silencioso da porta da frente, o som de um motor ligando e silêncio. Desci as escadas quando tive certeza de que eles tinham ido embora. Andei pelos cômodos, verificando se tinham levado tudo. O segundo andar parecia estranhamente vazio.
colchões nus nas camas, guarda-roupas vazios com as portas escancaradas, marcas nas paredes onde quadros estavam pendurados. Eles levaram tudo que consideravam deles, incluindo algumas coisas que eu tinha certeza de que me pertenciam, mas não fiz alarde sobre isso. Era um pequeno preço a pagar para finalmente ficar sozinha em minha própria casa. Na mesa da cozinha, encontrei um envelope com as chaves e um bilhete curto do Noel. Mãe, vamos nos mudar, como você queria. Alugamos um apartamento em Riverside. Me desculpe se te magoamos. Não era nossa intenção. Achamos que você ficaria melhor em Sunset Gardens, considerando sua saúde. Me ligue quando estiver pronta para conversar, Noel. Nenhum pedido de desculpas de Valíria. Nenhuma surpresa até aí. Amassei o bilhete e joguei no lixo. Depois, chamei um chaveiro e providenciei a troca de todas as fechaduras da casa. Ele chegou no mesmo dia, um homem idoso de olhos gentis e uma barba grisalha que quase lhe escondia o rosto. Problemas familiares? Perguntou enquanto instalava uma nova fechadura na porta da frente. Algo assim? Respondi evasivamente. Entendo, ele assentiu. Minha filha se divorciou recentemente. Ela também trocou as fechaduras logo de manhã. Hoje em dia, nunca se sabe em quem se pode confiar. Ele terminou o trabalho à noite, me entregou as chaves novas e se despediu. Tranquei a porta atrás dele e me senti verdadeiramente segura em minha própria casa pela primeira vez em muitos anos. No dia seguinte, fui à loja de ferragens local comprar tinta para a sala de estar. Valeria sempre criticava o amarelo pastel das paredes, dizendo que era antiquado e sem graça. Agora eu podia repintar as paredes da cor que quisesse. Escolhi um terracota intenso, um tom quente e terroso que Alan sempre gostou. Na loja, encontrei Emily Brenner. Ela pareceu visivelmente envergonhada ao me ver e tentou se esconder atrás de uma prateleira de ferramentas de jardinagem, mas eu mesmo a abordei. Olá, Emily. Azel, ela sorriu nervosamente. Como você está? Como está sua saúde? Estou me recuperando, respondi. Obrigada por perguntar. Uma pausa constrangedora. Nós dois sabíamos que precisávamos conversar naquela noite, mas nenhum de nós sabia como começar. Escute, sobre aquela festa, ela finalmente disse, James e eu não sabíamos que você estava no hospital. Noel disse que você tinha ido visitar parentes em Michigan por algumas semanas. Nós nunca teríamos. Eu sei, interrompi. Não é sua culpa. Você estava na festa de uma amiga. Ainda me sinto muito constrangida, disse Emily, olhando para o chão. Principalmente por causa do que aconteceu depois, com a polícia e tudo mais. James ainda está furioso. Eles o detiveram por 4 horas, e ele tinha uma reunião importante com um cliente no dia seguinte. Sinto muito pelo que aconteceu, eu disse, e falei sério. Eu não queria que pessoas inocentes se machucassem. Espero que não tenha prejudicado o trabalho dele. Não, mas... Ela hesitou. Prejudicou o do Noel. Você ouviu? Balancei a cabeça. Noel e eu não nos falávamos desde que ele se mudou. A seguradora dele o dispensou, disse Emily baixinho. Algo sobre riscos à reputação e violação de conduta. Um dos convidados da festa era irmão do chefe dele. E quando ele descobriu sobre a prisão policial? Ela não terminou, mas eu entendi. Senti uma pontada de culpa. Eu queria dar uma lição no Noel, mas não privá-lo do seu sustento. Tenho certeza de que ele vai encontrar outro emprego, eu disse, mais para me tranquilizar do que para tranquilizar a Emily. Provavelmente, respondeu ela, incerta, mas não em Bolingbrook. Há tanta fofoca sobre eles depois do que aconteceu. Você sabe como é em cidades pequenas. Eu sei. Era exatamente com isso que eu contava quando liguei para a polícia e mencionei drogas e prostitutas. Eu queria humilhá-los do mesmo jeito que eles me humilharam ao planejarem me mandar para um asilo. Mas agora que meu plano tinha funcionado ainda melhor do que eu esperava, não senti satisfação alguma, apenas exaustão e uma espécie de vazio. Desculpe. Eu não queria te chatear, disse Emily, notando a minha expressão. Você acabou de fazer uma cirurgia. Precisa se cuidar. Está tudo bem, assegurei.
Só preciso de um tempo para me acostumar com a nova situação. Trocamos mais algumas palavras, e Emily me convidou para um chá qualquer dia desses. Agradeci, mas nós duas sabíamos que era improvável que eu aceitasse a oferta. Muita coisa tinha acontecido. Muita coisa tinha mudado. Quando cheguei em casa com a lata de tinta, encontrei uma caixa com minhas coisas na porta. Havia um bilhete de Valeria em cima. Azel, encontramos estas coisas entre as nossas coisas. Elas pertencem a você, Valeria. Fria, profissional, sem desculpas ou palavras calorosas, típico dela. A caixa continha álbuns de fotos, vários livros, um vaso antigo que Alain me dera no nosso 20º aniversário de casamento e alguns outros itens pequenos que eles provavelmente levaram por engano na pressa de se mudar. Levei a caixa para a sala e sentei-me no sofá, separando os itens. Um dos álbuns me chamou a atenção. Era antigo, com uma capa de couro desgastada e fotografias desbotadas dentro. Fotografias da minha juventude, dos meus pais, dos meus tios e tias, a maioria dos quais já falecidos há muito tempo. Em uma foto, reconheci minha prima Lilian. Éramos próximas quando crianças, mas depois a vida nos levou para direções diferentes. Ela se mudou para a Califórnia, casou-se e teve filhos. Trocamos cartas e cartões de Natal ocasionalmente, mas aos poucos perdemos contato. A última vez que tive notícias dela foi há uns 15 anos. Acho que ela ficou viúva e se mudou para um lugar mais perto da filha. Olhei para uma foto minha e da Lilian, só meninas, rindo sentadas na cerca da fazenda dos nossos avós. De repente, quis saber o que tinha acontecido com ela, se ainda estava viva, como tinha sido sua vida. Deixando o álbum de lado, liguei meu computador. Era um computador de mesa antigo que eu raramente usava, principalmente para verificar e-mails e, ocasionalmente, procurar receitas. Mas eu sabia que era possível encontrar quase qualquer pessoa na internet se soubesse onde procurar. Depois de várias horas de busca e alguns becos sem saída, encontrei informações sobre Lilian Everett, nascida Morton, minha prima materna. Ela estava de fato viva, tinha 82 anos e morava em uma pequena cidade em Wisconsin, a apenas 2 horas de carro de Bolingbrook. O marido dela havia falecido há mais de 20 anos, e ela morava sozinha desde então, embora a filha e os netos morassem perto. Encontrei o endereço e o número de telefone dela em um diretório online. Fiquei ali sentado por um longo tempo, olhando para os números, sem coragem de discar. O que eu diria a ela depois de tantos anos de silêncio? Ela acreditaria que eu queria reconectar de repente? Será que ela acharia aquilo estranho ou intrusivo? Mas algo me impulsionou a fazê-lo. Talvez tenha sido uma percepção recente de quão frágeis os laços familiares podem ser, ou simplesmente o desejo de ter alguém por perto que se lembrasse de mim quando eu era jovem, que soubesse de onde eu vim e quem eu era antes de me tornar a Sra. Bramblevort. Disquei o número e, depois de alguns toques, ouvi uma voz idosa, mas ainda animada. Alô, aqui é Lilian Everett. Lilian, minha voz falhou. Aqui é Azel. Azel Bramblevort, nascida Parker. Uma pausa, depois um suspiro de surpresa. Azel. Meu Deus, faz séculos. Pensei que você tivesse se esquecido completamente de mim. Nunca, respondi com sinceridade. É só a vida. Você sabe como é. Ah, tenho certeza que sim, ela riu. E naquele riso, ouvi ecos da garota da fotografia. Mas como você me encontrou? E por que agora? Contei ela sobre os acontecimentos recentes, a cirurgia cardíaca, a traição do meu filho e da minha nora, como os expulsei de casa. Lilian ouvia, às vezes ofegando ou estalando a língua, mas nunca me interrompendo. Ah, Azel, disse ela quando terminei. Sinto muito que você tenha passado por isso sozinha, mas estou orgulhosa de você. Você sempre foi forte, mesmo quando criança. Lembra como você me defendeu daqueles meninos que me provocavam por causa das minhas sardas? Ri ao me lembrar do episódio. Claro. Bati na cabeça de um deles com a sua lancheira. Mamãe me deu uma bronca daquelas. Mas você nunca reclamou que era por minha causa, disse Lilian gentilmente. Esse é o tipo de pessoa que você é, Azel. Você protege aqueles que ama, mesmo que tenha que pagar por isso. Conversamos por mais de 1 hora, relembrando nossa infância e colocando o papo em dia nos últimos anos.
Descobri que Lilian tinha 3 netos e até um bisneto, que ainda era ativa em sua comunidade e administrava um clube do livro na biblioteca local. Você precisa vir me visitar, disse ela antes de nos despedirmos. Assim que os médicos permitirem que você viaje longas distâncias, eu lhe mostrarei meu jardim. Você não vai acreditar nas rosas que eu tenho. E eu lhe apresentarei a minha prole de netos. Com certeza irei, prometi. E, desta vez, eu estava falando sério. Depois de conversar com Lilian, me senti mais leve. Era como se o peso que eu carregava no peito nas últimas semanas tivesse diminuído um pouco. Eu não estava sozinha neste mundo. Eu tinha uma família, não aquela que me traiu, mas uma família de verdade, unida não apenas pelo sangue, mas por memórias compartilhadas e uma história em comum. Nas semanas seguintes, recuperei-me gradualmente, tanto física quanto emocionalmente. Consultei o Dr. Phelps regularmente para check UPS, e ele ficou satisfeito com o meu progresso. A ferida estava cicatrizando bem, meu coração estava funcionando corretamente, graças às novas derivações, meu fluxo sanguíneo havia melhorado. A senhora está fazendo um progresso incrível, senhora Bramblevort, disse-lhe durante uma de suas consultas. Muitos pacientes com metade da sua idade se recuperam muito mais lentamente. Estou muito motivado, respondi. Quero viver a vida ao máximo enquanto posso. E era a verdade. Depois de tudo o que aconteceu, percebi o quão preciosa é a vida e o quão importante é não desperdiçá-la com pessoas que não te valorizam. Comecei a transformar a casa não porque quisesse apagar todos os vestígios de Noel e Valíria, mas porque queria torná-la verdadeiramente minha. Repintei as paredes da sala com a mesma cor terracota, troquei as cortinas e comprei um tapete novo para o corredor. Pequenas mudanças, mas que deixaram a casa mais aconchegante, mais minha. Um dia, folheando o jornal local, me deparei com um anúncio de um clube do livro na biblioteca da cidade. Eles estavam discutindo Jane Eyre, um dos meus romances favoritos. Sem pensar 2 vezes, decidi ir. O clube se reunia em um canto aconchegante da biblioteca, cercado por estantes. Havia cerca de 1 dúzia de mulheres de todas as idades, desde universitárias até senhoras idosas, claramente mais velhas do que eu. Elas me receberam calorosamente, e eu imediatamente me senti à vontade. A discussão foi animada e interessante. Fazia tempo que eu não conversava sobre literatura com alguém que realmente amasse livros, e descobri que tinha muito a dizer. Quando compartilhei minha opinião sobre a personalidade forte de Jane e seu desejo de independência, várias mulheres concordaram com a cabeça. Você deveria vir à próxima reunião, disse Marta, uma mulher grisalha que, como se viu, era fundadora do clube. Vamos discutir a história de George Eliot Middlemarch. Eu adoraria, respondi. E não foi só por educação. Depois disso, comecei a frequentar o clube do livro regularmente. Fiz novas amizades, algumas das quais gradualmente se transformaram em amizades. Comecei a sair de casa com mais frequência e a participar da vida comunitária. Matriculei-me em aulas de jardinagem em uma faculdade local e entrei para um grupo de caminhada nórdica para idosos. Ouvi pouco sobre Noel e Valeria. Emily Brenner mencionou certa vez que eles haviam se mudado para Chicago, onde Noel havia conseguido um novo emprego em outra seguradora. Ela não sabia de detalhes, e eu não perguntei. A vida deles não se cruzava mais com a minha, e eu estava bem com isso. Às vezes, geralmente tarde da noite, quando a casa estava silenciosa e eu estava sozinha com meus pensamentos, eu me perguntava se tinha feito a coisa certa ao cortar todo o contato com meu único filho. Talvez, com o tempo, pudéssemos ter nos reconciliado, encontrado uma maneira de coexistir. Mas então me lembrei dos planos deles de me mandar para Sunset Gardens contra a minha vontade, das conversas sobre como se livrariam das minhas coisas, da disposição deles de apagar todos os vestígios da minha presença na casa que eu havia construído com Alain. E minha determinação retornou. Não preciso perdoar uma traição só porque o traidor é meu filho. Eu mereço respeito. Eu mereço o direito de decidir como e onde vivo. Eu mereço o direito à minha própria casa e à minha própria vida. Certa manhã, cerca de 3 meses depois de Noel e Valeria se mudarem, acordei com a campainha tocando. Era domingo de manhã cedo, e eu não esperava nenhuma visita. Vesti meu hobby e desci para olhar pelo olho mágico. Parado na varanda, havia um entregador com uma grande cesta de flores. Abri a porta e ele me entregou a cesta junto com um envelope.
Entrega para a senhora Zell Bramblevoort. Agradecendo, levei a cesta para dentro de casa e a coloquei sobre a mesa da cozinha. Abri o envelope e tirei um cartão. Querida prima Zell, aguardo sua visita no próximo sábado. Espero que a viagem não seja muito cansativa para você. Estas flores são uma pequena prévia do que você verá no meu jardim. Com amor, Lilian. Sorri enquanto respirava o aroma de rosas e lírios frescos. Em uma semana, eu viajaria para o Wisconsin para ver Lilian, com quem eu agora falava ao telefone quase todos os dias. O Dr. Phelps havia me dado sinal verde para a viagem, dizendo que meu coração era forte o suficiente para tal jornada. Passei os dedos suavemente sobre as pétalas de rosa, apreciando sua textura sedosa. A vida continuava. Não a vida que eu havia imaginado, não a vida que poderia ter sido se meu filho não tivesse me traído, mas ainda assim uma vida cheia de novas oportunidades, novas conexões, novas descobertas. Sobrevivi a uma cirurgia cardíaca. Sobrevivi à traição das pessoas mais próximas. E agora viverei nos meus próprios termos, na minha própria casa, cercada por pessoas que realmente se importam comigo. Coloquei a cesta de flores no parapeito da janela da sala de estar, onde o sol da manhã brilhava, um símbolo de um novo capítulo na minha vida, um capítulo que escreverei eu mesma, sem instruções ou expectativas de ninguém. Eu sou a Zell Bramblevoort e sou mais forte do que qualquer um poderia imaginar, inclusive eu.